Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Theo. Bom, a gente sabe que ninguém é perfeito. Existem filmes com roteiros ruins, mas que tem bons atores. Filmes com uma direção ruim, mas que a estética é legalzinha. Mas esse filme aqui que eu trouxe hoje, ele quebra todas as leis da física porque ele é ruim simplesmente em tudo. Parabéns, parabéns. Conseguindo ser o melhor pior filme de todos os tempos. Tem roteiro ruim, tem uma atuação ruim, a direção é meia boca e a estética é meio esquisita. Mas a cereja do bolo ainda não é nenhum desses pontos, e sim a dublagem desse filme, que meu Deus. Você tá péssimo. Tá parecendo um ovo, mamãe. Eu assisti esse filme esse ano no cinema e eu juro que os meus ouvidos chegaram a sangrar. Quando aquela criança tocava a maldita flauta, eu sentia que meu tímpano tava estourando. Tava pior do que festa universitária. E pra piorar, o técnico de som tacou foda-se e colocou o volume no 100. Tava muito alta essa sessão. E tirando isso, o diretor de dublagem aqui no Brasil decidiu colocar um adulto pra dublar uma criança no filme. E ficou extremamente grotesco. Toda vez que ela chorava ou gritava de medo, a minha única vontade era rir, porque tava bizarro, tava feio. Foi exatamente essa minha experiência assistindo O Homem do Saco, Bagman em inglês. E eu confesso pra ti que eu tava esperançoso que esse filme ia ser bom. A proposta pra mim me parecia muito boa, o trailer foi legal, o cartaz estava muito bonito, mas decepcionou. Será que esse filme é tão ruim assim quanto eu tô falando? É isso que a gente vai descobrir hoje no primeiro vídeo do quadro. Rufem os tambores, filmes bosta. Eu tive que ficar 1 hora e 32 minutos só assistindo essas fezes em formato de filme. Vamos concordar que só isso já merece o teu like. Então vamos lá, você deve conhecer o IMDb, Letterboxd, Rotten Tomatoes. E todos esses são sites onde você consegue ir lá e ver a avaliação do pessoal, a avaliação da crítica, do público e deixar a sua avaliação, o que você achou do filme. E é claro que lá no topo do site tem as lendas do cinema. Tem Breaking Bad, Blade Runner, Parasita, Shrek. Mas nesse quadro aqui eu vou simplesmente cagar pra eles, porque o que realmente me importa tá lá nas profundezas do site. Eu vou arrastar até a aba 100 do Google. Porque o meu objetivo nesse quadro aqui é assistir os filmes mais cocô de todos os tempos, piores que já lançaram. E tudo isso para eu conseguir evitar que você passe por toda essa dor, todo esse sofrimento que é assistir esse filme. E foi nisso que eu encontrei Bagman. Na verdade, com esse filme eu tenho um ranço pessoal, porque eu odeio ele do fundo do meu coração. Esse filme é dirigido por Paul McCartney, não confunda com Paul McCartney. É um diretor escocês e por mais que você não conheça ele, eu tenho certeza que alguma das produções dele você deve conhecer. Ele já dirigiu alguns episódios de Black Mirror, Sherlock e, pasmem, Peaky Blinders. E o roteirista é um cara chamado John Hume, que é um americano que além dessa tem só outras 2 produções menores menos conhecidas. Mas enfim, bora voltar pro filme. O filme começa com um pai e uma filha jogando beisebol. E essa cena já me bateu uma alegria gigantesca. Porque logo de início eu já me dou de cara com a Frankie Corio, que interpreta a Sophie em After Sun, uma personagem muito amada por muita gente, inclusive eu. Esse filme é muito lindo, diga-se de passagem, você tem que assistir. E nesse começo de filme eles dão ênfase nela ter chegado perto de uma mina abandonada quando foi andar de bicicleta e nela ter desistido de carregar um ursinho de pelúcia favorito dela. Será que vai ter alguma importância pro filme? Provavelmente. Mas toda essa minha alegria vai pro buraco quando o pai dela é abatido. Eu não sei o que acontece, ele começa a espumar pela boca, parece que tá com raiva. E ela é pega pelo Homem do Saco. Logo de cara, assim, nos primeiros 4 minutos do filme. Aliás, eu fiquei sabendo que o Homem do Saco pega todo mundo que não dá like nesse vídeo. Então é melhor você tomar cuidado aí. A gente vê ela sendo empurrada pra dentro do saco e é um negócio muito horrível de se assistir. Porque ele vai quebrando as pernas, os braços dela e tentando encaixar ela dentro do saco. Tudo isso misturado com os efeitos sonoros muito ruins e é uma experiência bem ruim realmente. Depois disso tem os créditos iniciais, que foram a minha parte preferida do filme. Me fez ficar animado em assistir porque realmente são muito bons. Enquanto os créditos passam, na imagem de fundo, mostram umas imagens antigas em desenho do Homem do Saco atuando. Como ele pega as crianças, quando ele pega as crianças, pra onde ele leva, o que ele faz. E isso deixa a gente muito animado pra ver o que vai acontecer no filme, como que isso vai se desenvolver. É como se fosse um universo novo, porque eu não conheço a história do Homem do Saco. Conheço muito rasamente, na verdade. E durante os créditos ele também dá muito foco pra um brinquedinho, pra um patinho de brinquedo da criança. Parece que quando a criança pede esse brinquedo, o Homem do Saco consegue pegar ela, botar dentro do saco e levar ela pra uma mina abandonada. Que é aquela mina que a Sophie tinha comentado agora há pouco no início do filme. Depois mostra o Homem do Saco comendo o pé de uma criança, não sei se foi uma referência ao Tarantino, talvez. E aí corta a cena pra uma família feliz. E a maldita da criança começa a tocar a porcaria da flauta. Lembra que eu te falei que no cinema tava muito alto? Então, eu reassisti o filme aqui no Amazon Prime e tá alto igual. Talvez um pouquinho menos, mas é muito irritante, é chato. Se é que dá pra chamar isso que ele tá fazendo de tocar, porque ele tá simplesmente assoprando o negócio da forma mais insuportável possível. E aqui a gente é apresentado ao personagem principal do filme, que no caso é o pai desse menino, que é interpretado pelo Sam Cliff, que tu deve conhecer por ser aquele cadeirante do Me Before You, que ele tem aquela cena que ele fica assim, imitando uma pessoa deficiente.
E a mãe é interpretada pela Antônia Tomás, que eu particularmente não conhecia, mas eu achei ela idêntica a um filme que eu assisti quando eu era criança, que se chama Home. Ela é a menininha que acompanhava o ET roxo. E durante essa cena ele comenta que a família não estava conseguindo dormir, principalmente ele, porque estava ouvindo muitos barulhos lá fora, achando que tinha um cervo no quintal de novo. Ou seja, o homem do saco já tá de olho no saco do homem. E pelo visto, essa criança diabólica deve ser a vítima. Dá a entender que essa flauta é o brinquedo que eu tinha te comentado, que é como se fosse um amuleto que deixa a criança protegida. A gente descobre que o pai, que se chama Patrick, vem trabalhando num cortador de galho, alguma coisa desse tipo. E por conta disso, por estar investindo muito dinheiro nesse projeto, eles estão sem dinheiro. Só que isso acaba não tendo relevância nenhuma pro filme, incrivelmente. E toda noite fica repetindo que tem os barulhos na selva, a luz que se apaga, o de sempre de todo filme de terror. Eu sei que eu já falei, mas tem um ponto baixo nesse filme, são os efeitos sonoros. São extremamente exagerados, está muito alto e são muito mal feitos. Eles tentam representar uma coisa, mas não fica bem representado. Como, por exemplo, o som do saco abrindo, parece um trem, parece uma motosserra, não sei. E o Patrick continua não dormindo, aconteceu isso umas 3, 4 noites. Ele fica vasculhando o terreno, que nem um lunático tentando encontrar alguma coisa. Aí logo na próxima manhã a gente descobre que ele trabalha na empresa do falecido pai dele, que agora é tocada pelo irmão mais velho. E aí a gente tem o primeiro flashback do filme, que mostra o Patrick e o irmão dele indo em direção a essa mina abandonada do mal. E durante a cena mostra o Patrick com um canivetezinho esculpindo uma coruja feita de madeira. Parece que esse é um hobby dele. E a partir daí o filme vai ser extremamente óbvio, extremamente clichê. O que você imagina que vai acontecer é exatamente o que vai acontecer. Ah, eu esqueci de falar. Quando eles chegam na mina, tinha uma árvore lá e o Patrick ele é fascinado em árvores porque ela tinha uma madeira mais macia pra esculpir os animais com canivete. E daí ele esquece completamente que estava com medo, vai lá, tenta pegar essa madeira, mas aparece o homem do saco, corta um pedaço do cabelo dele. Só que um negócio muito interessante é que o menino não tenta fugir, ele fica ali sentado, tipo, tentando entender o que aconteceu. Eu acho que a primeira coisa que você faz quando alguém numa caverna escura corta o seu cabelo é sair correndo. Mas ele não fez isso. Aí volta pro futuro e a criança continua tocando a maldita flauta. E até a mãe dela fica irritada e dá um esporro. Jake, para! Eu disse pra parar! A criança foge pra floresta e acaba sendo levada pelo homem do saco, que nessa cena mostrou pra gente que ele usa bonecos pra chamar a atenção das crianças. Por isso a capa do filme é um boneco. Achei nada a ver. Acho que tinha que ser um homem ou um saco. Ou o saco do homem. Alguma coisa desse tipo. Daí ele some, a gente toma um apavor, achando que ele tinha sido levado pelo homem do saco. Mas a mãe dele começa a escutar a flauta na floresta. Consegue encontrar ele. Parece que a flauta é esse brinquedo e não conseguiu deixar ele ser levado pelo homem do saco. Eu confesso que eu gostei demais dessa dinâmica do brinquedo, como se fosse um amuleto pra proteger do mal. Achei inovador, achei legal. Aí fica de noite, o Patrick pede um empréstimo no banco, porque ele tá falido, não tem mais dinheiro. Só que o banco nega, e sabe aquele canivete que eu te falei? Ele pega e dá uma paulada assim na mesa, pau, e quebra. Mas lembra que eu te falei que ele amava esculpir aqueles bichinhos na madeira, esse era um hobby dele que ele gostava muito? Então, acontece que esse canivete era o brinquedo amuleto dele, que nem a flauta é pro filho dele, o Jake. Então a partir daí tá todo mundo lascado. Aí tem uma cena do bebê que ele tá falando sozinho e olha pra janela e fala assim, ó: "Oi, boneca." Confesso que eu me arrepiei um pouquinho nessa hora. Boneca! Aí dá um estouro na porta, pum! E o bebê começa a chorar, as portas começam a bater, tudo aquilo mesmo de sempre. Então, como um bom pai, ele pega o seu bastão de beisebol e vai no quintal de novo, que nem já aconteceu umas 5 vezes nesse filme, e vê o que tá acontecendo. Aí começa aqueles estouros de zíper muito alto na floresta, ele se caga de medo e, novamente, não acontece nada. Parece que esse filme é um Five Nights at Freddy, ele tem que ir sobrevivendo durante a noite, não acontece nada realmente. Até o finalzinho do filme, nos últimos 10 minutos, não acontece nada, é incrível. Aí no outro dia, a gente descobre que o Homem do Saco, que a gente vai chamar de Frank, porque o Homem do Saco é muito longo, era ele que estava fazendo barulho na janela. Ele estava atacando bonequinhos de madeira que o Frank tinha feito na infância pra chamar atenção, pra fazer barulho, pra dar medo. Eu não sei o que esses bichos de terror gostam de fazer. O que você achou, Rose? Eu não sei exatamente o que é, senhor. Você fazia essas coisas, não é?
Eu fazia muito quando eu era criança. E quando o Frank vê isso, ele vê uma corujinha, que no dia que ele tinha ido lá na mina, ele estava esculpindo, e ele perdeu na mina. Então ele percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Puta merda. E aí o pior que podia acontecer, aconteceu. A flauta sumiu. Ou seja, eles não têm nenhum amuleto, o bebê tá desprotegido, o Frank tá desprotegido, já era, fudeu. Aí as luzes começam a piscar, a boneca bate na janela de novo, o Jake, que é o bebê, fica preso no banheiro. E já era, acabou tudo, o diabo venceu, não sei. Mas adivinha, de novo não acontece nada. É a sétima vez que isso acontece. O filme brocha toda vez que vai acontecer alguma coisa. Ele fica dando um falso jumpscare. Aí de novo o alarme toca. Mas dessa vez, quando ele vai vasculhar o quintal, ele acaba entrando na garagem e vê uma bonequinha. Aquela mesma bonequinha da janela, só que com um boné. E adivinha? Esse é o mesmo boné que ele tinha perdido na infância. Ou seja, a coruja, o boné, tá tudo muito esquisito. Ele volta pra casa, só que quando ele vai abrir a porta tá trancada. E ele tem que entrar pela entrada do cachorro. Sabe aquela entrada que tem embaixo na porta, que tem que empurrar um plásticozinho? Então essa. Ele bota a mão por baixo e tenta abrir a porta. Só que nisso ele olha pra dentro e vê o homem do saco tocando a flauta. Ou seja, fudeu. Aí ele entra em casa e não acontece nada de novo. Mas pelo menos teve alguma coisa nessa noite, né? Isso já foi alguma coisa. Mesmo que nada tenha oficialmente acontecido, ele apareceu. Daí o Jake começa a ter alguns sonhos com o Homem do Saco que ele já conhecia, porque o pai dele lá na infância colocou medo nele, falando sobre o Homem do Saco, falando o que ele fazia com as crianças, que era pra ele tomar cuidado. Então na próxima cena, o filme tenta explorar um pouquinho, de forma muito ruim, muito mal feita, esse medo que ele tem. Aparece a psicóloga de quando ele era criança, e ela conta a história do Homem do Saco pra gente. Ela conta que o Homem do Saco aparece em diversas culturas e a história é muito parecida em todas, ou seja, parece até que é uma coisa real. Fala que ele tem o poder de paralisar os pais, que nem a gente viu no começo do filme. Se alimenta do medo e da ansiedade das crianças. Então ele atrai elas pra toca, que no caso é a mina, atrai usando brinquedos ou doces. Nesse caso ele usou aquela boneca e coloca elas no saco. Então todo mundo começa a achar que o Patrick tá maluco. E o Jake, que é o filho deles, o flautista, vai ficar na casa da tia. Aí corta de novo pra infância do Patrick e o pai falando pra ele que tá tudo bem. Porque enquanto ele tiver o amuleto, nada pode acontecer. Só que ele perdeu o amuleto. Enfim, aí o Homem do Saco invade pela 10ª vez a casa, só que dessa vez é a casa da tia, não é a casa dele. Quase mata a tia paralisando ela, quase leva o Jake, mas nada acontece novamente. Eu juro, eu não aguento mais. Parece até uma piada, o roteirista tá de sacanagem. Aí a polícia aparece lá pra socorrer e ela mostra o caso da Sophie, lá do início do filme, pro Patrick. Então ele já tá tipo, tá, tava com a minha corujinha, tava com o meu boné, meu pai falou sobre ele, tá tudo batendo, não tem como não ser o Homem do Saco. Aí, pela última vez, graças a Deus, já na casa deles, o Homem do Saco consegue pegar o Jake. Socorro! Alguém para aquele homem! E fica muito fácil pra ele, porque mesmo sabendo de tudo isso, eles deixam o Jake, uma criancinha de, sei lá, 4, 5 anos, dormir sozinha. É uma ótima ideia. E aí começa a perseguição do filme. O Homem do Saco sai correndo com o Jake, o Patrick corre atrás e até que eles chegam naquela mina. Ele entra lá, vê todo o ritual dos brinquedos, o que estava acontecendo lá e descobre, caraca, era verdade mesmo. Só que acontece que o Homem do Saco não tinha pego o Jake. As vozes, o choro do Jake chamando papai, que ele estava escutando, na verdade era um boneco com a voz gravada. Pai! Me ajuda, papai! O Jake estava em casa, bem de boa lá com a mãe dele. Então acontece que o Homem do Saco nunca estava querendo o Jake, sim o Patrick, desde lá da infância dele, e ele caiu na armadilha que nem um patinho. E aí eles começam a lutar, o Patrick dá um jeito de esfaquear o cara quando ele recupera o canivete dele, só que não adianta de nada, faz toda uma cena dele sangrando, não sei o que, só que não muda nada. Daí o Patrick é paralisado, tenta fugir e o Homem do Saco quebra ele todos os ossinhos e bota dentro do saco. E acabou. No final, a mulher e o filho trocam de cidade e aparece o filho tocando a flauta. Mas como que a flauta foi parar ali, sendo que o Homem do Saco tinha roubado? Não sei. Não sei se é um jeito de dizer que o Patrick salvou o Jake, ou foi um erro do roteiro, não sei realmente. Eu sei que a mãe ficou assustada na hora. Cara, eu vou confessar que fazendo o roteiro desse vídeo e reassistindo o filme, eu gostei muito mais do que da primeira vez que eu assisti. Acho que foi por conta da experiência do áudio, que foi tão ruim, mas tão ruim, que eu saí do cinema puto, não foi nem com medo. Mas mesmo assim, o roteiro foi uma bosta, a direção não fede nem cheira. Mas eu vou te falar que eu gostei do toquezinho de originalidade. Eu gostaria de ter mais filmes de terror sobre personagens folclóricos, assim, contando um pouco da história. Não desse jeito, porque eles contaram de um jeito muito ruim, mas a ideia original eu achei muito boa. Eu sinto que esse filme podia ter sido algo muito bom, mas acabou sendo mal explorado. Podiam ter explorado melhor a lore do Homem do Saco. Imagina que legal. Podiam ter dado menos foco pro filho, porque deram foco pra ele querendo explorar um plot twist lá no final.
que foi bem mais ou menos, sei lá. Então esse filme me decepcionou bastante. E olha que é bem difícil um filme de terror criar expectativa em mim, porque eu sei que na maioria todos vão ser uma bosta ou clichê. Dito isso, o filme continua uma merda, não tenho o que falar. Eggman foi muito mal nas bilheterias, principalmente porque ele não teve um lançamento comercial nos Estados Unidos, ou seja, não foi para os cinemas. Esse filme é muito esquecido, tenho certeza que nem metade de vocês sabia que ele existia, e menos da metade de vocês sabia que ele foi lançado esse ano aqui nos cinemas do Brasil. Então o meu veredito final é... filme bosta. Não é um bostão, mas é uma bostinha, quase que uma bosta tamanho médio, assim. Ele tinha potencial de tornar um filme muito bom, assim. Mas não conseguiu, não levou adiante. Se tu gostou desse filme, eu não vou te julgar, eu te entendo, tá? Mas deixa aqui embaixo o que te fez gostar nele. Se foi alguma cena específica, se foi a dinâmica, se foi esse negócio de contar a história do Homem do Saco. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. E outra coisa, deixa aqui embaixo pra mim qual outro filme tu gostaria de ver no segundo vídeo do quadro Filmes Bosta. Eu vou assistir aqui e trazer pra vocês. Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, meu amigo. Até a próxima.